Nilton, em discussão, projeto 123/2023. Escrito vereador Itamar Rodrigues. Presidente, vou na mesma linha do vereador Anilton. Eu acredito que tem projetos que a gente precisa votar aqui nessa casa e a cabresto, vou usar a mesma expressão, né? Porque não sei se por não perceberem, por não fazer uma leitura do que vem sido praticado nos últimos anos, esta não é só um projeto para a contratação de médico veterinário que nós estamos votando. Tem tantas outras funções no município que a gente acaba votando aqui ano a ano. Nós fizemos um levantamento agora, por exemplo, de assistentes sociais. Tem assistentes sociais contratados emergencial no município há mais de 10 anos. Convocados. E já está mais do que provado que precisa fazer concurso. Eu aproveito esse espaço, presidente, para solicitar à mesa que informe a comunidade de uma forma, ou encontre uma forma de informar, de trazer a conhecimento da comunidade, porque continua reverberando o fato de que o concurso público não avança porque a Câmara está trancando. E isso não é verdade. Toda semana chega aqui uma mensagem retificativa para o projeto 03, e não depende do projeto 003/2023 o concurso público. O concurso podia estar andando. Mas não, atrelaram a esse discurso de que depende aprovar aqui o 003/2023 para poder fazer concurso e acabam jogando para cima da gente a responsabilidade de uma coisa que não é nossa. Eu voto favorável aqui pela necessidade, porque a gente está mais do que constatado de que precisa de médico veterinário, mas também contrariado porque eu não queria ver esse tipo de contratação. Eu queria ver esse médico sendo contratado, sendo chamado, convocado pelo município a partir de um concurso público, resultado do concurso público. Muito obrigado, presidente. Em discussão, projeto de lei ordinário 123/2023. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Voto favorável, vereador Moisés Fontoura. Com a conclusão da votação, o projeto de lei ordinário 123/2023 do Poder Executivo foi aprovado com 12 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Próxima matéria, projeto de lei complementar no 001/2022, vereador João Leivas, que altera o artigo 79 e artigo 80 da Lei Complementar número 63, de 28 de setembro de 2017, que reformula o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária, revoga as leis complementares número 044/2011, 046/2012, 054/2015 e dá outras providências. Coloco em discussão projeto de lei complementar 001/2022. Presidente, pela ordem. Só de ordem, vereador João Leivas. Presidente, recentemente fui procurado pela Comissão Técnica da Secretaria de Finanças para a realização de um possível aperfeiçoamento ao referido projeto de lei. Então, gostaria de solicitar vista dele para que seja apreciado. Pedido de vista, então, do vereador João Leivas. A matéria sai da ordem do dia. Próxima matéria, projeto de lei ordinário 033/2023, autoria do vereador Wagner Fã, que dá a denominação de Praça Sueli Silveira Antunes ao atual espaço destinado à praça pública no bairro Renascer. Coloco em discussão o projeto. Escrito autor, vereador Wagner Fã. Senhor presidente, nobres vereadores, essa região na qual, essa é do bairro Renascer, essa região, o bairro Renascer, aí ele vem aos poucos se reestruturando, e essa região ali do antigo açude, como o vereador Edson Fioravante citou ali, e a indicação do nome da dona Sueli Silveira Antunes, por ela ser uma referência ali desde o início do bairro, né, a construção ali foi pessoa que auxiliou bastante ali
na criação e as famílias que ali se alojaram na época, né, eu tenho certeza aí que o vereador Anilton, com certeza ele tem mais referências, né, da dona Sueli, né, até mesmo por ter mais convivência ali, mas é de suma importância nós darmos o nome naquele local. Já fiz a indicação e já está instalada um playground, a pracinha ali, porém já pedimos várias vezes, né, que fosse aí arrumada realmente aquele local ali, que está precária, situação precária, e eu descobri que o Bispo Enio, né, está aí interessado também em nos ajudar, que ele já havia citado o vereador Luciano Belmonte, de colocar ali uns aparelhos de ginásticas ali, vai ficar bem bacana, e nesse sentido a gente vai construindo e dando estrutura para o bairro. E a nomenclatura dessa praça, ela é um passo, né, para começar a ter a referência e aí ter novas iniciativas. Seria isso, caros colegas, e peço a aprovação desse projeto. Obrigado, vereador Wagner Fan. Ainda em discussão, projeto de ordinário 033/2023. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Com a conclusão da votação, o projeto de lei ordinária 033/2023 foi aprovado com 12 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Próxima matéria, projeto de decreto legislativo 030/2023, de autoria do vereador Cléo Trindade, que concede título de cidadã alegretense à senhora Líria Daniela Machado Almada pela sua dedicação e trabalhos prestados à nossa sociedade. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Também peço que registre o meu voto favorável. Com a conclusão da votação, o projeto de decreto legislativo 030/2023 foi aprovado com 3 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Próxima matéria, projeto de decreto legislativo 032/2023, de autoria do vereador Anilton Oliveira, e concede título de cidadão alegretense ao senhor Wilson Júnior de Araújo por sua dedicação e relevante serviço prestado à sociedade alegretense. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o projeto de decreto legislativo 032/2023 do vereador Anilton Oliveira. Peço para consignar o voto favorável também ao projeto de decreto legislativo vereador Anilton Oliveira. Com a conclusão da votação, o projeto de decreto legislativo 032/2023 foi aprovado com 3 votos favoráveis, nenhum contrário, nem abstenção. Próxima matéria, projeto de decreto legislativo 033/2023, de autoria do vereador Wagner Fan, concede título cidadão alegretense ao ilustríssimo senhor José Wagner Maciel Kaller, pela sua dedicação e relevantes serviços prestados à comunidade alegretense através do ensino, sendo professor adjunto da Universidade Federal do Pampa. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, inscrito, autor, vereador Wagner Fan. Só para citar rapidamente, né, a pessoa do professor José Wagner aí, que tem um grande trabalho junto à universidade, junto à Secretaria do Meio Ambiente, os conselhos, e que é uma contribuição imensa aí para a nossa comunidade da Alegrete. Obrigado, vereador Wagner Fan. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação o projeto de decreto legislativo 033/2023. Já peço que seja consignado meu voto favorável.
À conclusão da votação, o projeto de decreto legislativo 033/2023 foi aprovado com 13 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Com o término da ordem do dia, dando prosseguimento à sessão ordinária, passamos ao questão de ordem, vereador Bispo Enio Bastos. Eu só quero publicar a audiência pública, Câmara Municipal de Alegrete, representada por seu presidente, vereador Luciano Belmonte Ribeiro, ao cumprimento que dispõe a lei complementar 101, de 4 de maio de 2000, torna-se público e convoca todos os interessados para a audiência pública que tem por finalidade a apresentação da lei orçamental para o dia 1º de dezembro, às 9 horas da manhã, plenário vereador Gaspar Cardoso Paines, Alegrete, dia de hoje, vereador Luciano Belmonte Ribeiro, presidente. Obrigado, vereador Bispo Enio Bastos. Nesse momento eu passo a condução dos trabalhos ao senhor, que eu vou me afastar só por 5 minutos e já retorno, dizendo que esse é o momento do comunicado de liderança. Assumo a condução do trabalho. Passamos ao comunicado de liderança. Primeira bancada, bancada do MDB. Declina. Bancada do Republicanos. Declina. Bancada do PT. Bancada do PDT. Bancada do PDT. Atenção. Declina. Bancada progressista também declina. Grande expediente. Então, temos 1 minuto para que a rádio entre no ar. Rádio Alegrete. 1 minuto de suspensão. Nesse momento, queremos cumprimentar a todos que estão ligados na rádio Tchê Alegrete. Passamos ao grande expediente e a primeira bancada escrita é a bancada PDT. Gostaria de saber quem vai... A bancada do PDT está chegando a uma conclusão de quem vai usar o tempo. Vereadora Dileuza Alves. Pois bem, senhor presidente, que ocupa, né, esse espaço, o vereador Bispo Enio Bastos, quem nos ouve, né, pela rádio Tchê Alegrete, quem nos acompanha aí pelas redes, senhores colegas vereadores e demais, né, comunidade que está aqui no plenário. Como foi, né, mencionado, estamos num período que precisamos muita atenção dos senhores, pois chega, né, ao final de ano e precisamos cumprir, né, alguns efeitos legais. O primeiro é falar sobre o Coré de Fronteira Oeste, que é uma votação, né, que ocorre do dia 27 de novembro ao dia 1º de dezembro. E isso é bem importante. Assim como a gente tem as emendas aqui da casa, que é a indicação, né, de vereador, para que aponte um rumo para o executivo realizar, né, seus projetos, aqui também se aponta, através do governo, né, do estado, a implantação. Então, o Alegrete, ele é contemplado num valor de 2.200.000 e tem 5 propostas para votação. Então, cada voto por pessoa, pode ser presencial, quem não tem acesso nas redes sociais pode vir na Câmara, pode ir na Prefeitura e nas secretarias do município, que vai conseguir fazer, então, a escolha. É uma consulta popular. Isso significa a participação das pessoas para o destino, né, dos valores que o governo pretende implantar. Então, o engajamento de todos é muito importante, não de forma, né, individual, mas se for coletivo, por instituições, ainda se torna mais interessante. Alguém que tome frente de alguma instituição, que faça,
né, esse trabalho nos grupos aí de redes sociais, fazendo com que se ocorra esta consulta, seja efetivada e aqui sejamos contemplados, né, com esses valores nestes projetos. Então, acessem, né, o site lá da Consulta Popular, pode até fazer uma pesquisa, consultapopular.rs.gov.br. Você acessa com o número do seu título, é rapidinho. Mas se não conseguir ter esse acesso, pode vir aqui no horário, né, da manhã, aqui na Câmara, que se consegue fazer essa votação. Por outro lado, estamos, né, chegando a mais uma etapa da lei orçamentária anual do município, que é onde se faz, né, a apresentação dessa lei em plenário e que também poderá ser, né, acompanhada através da TV Câmara amanhã, a partir das 9 horas, para saber, né, o que pretende o governo nosso aqui do Alegrete fazer investimento e quanto para o ano que vem. Isso é bem importante, aos mesmos moldes, né, do orçamento público federal, que a gente tanto aguarda, que não houve sequer nenhuma votação sobre o orçamento, então não se sabe como vai ser. Aqui também, né, a gente é obrigatório fazer, porque senão, olhem a importância dessa peça orçamentária, não há como fazer, né, investimento público, não pode pagar ninguém, nem os funcionários, se essa lei orçamentária não for aprovada. No caso do federal, ele é aprovado pelo parlamento, pelos deputados e pelos senadores. No caso, né, do Rio Grande do Sul, pelos deputados. E no caso da Alegrete, pelos vereadores. Então, isso é um passo bem importante que se dá frente, né, à proposta governamental da lei orçamentária, e aí que a gente vai tomar conhecimento dos investimentos aí dos nossos governantes, né, a que rumo eles pretendem ir, como pretende fazer, qual a quantidade orçamentária em cada conta. Então, é por isso que a gente pede a atenção de todos os senhores nessa época do ano para as questões de andamento do executivo. Haja vista, né, que está se aproximando aí um pleito, né, mais um pleito eleitoral, onde a gente vai escolher o nosso próximo governo do município, né, o ano que vem, e precisamos estar, né, atentos a todas essas questões, para ter a certeza, né, do nosso voto. Se a gente chegar lá ano que vem, vamos saber, né, como nós gostaríamos que fosse conduzido o nosso município. Por outro lado, né, quero deixar aqui, e já mais uma vez agradecer aos meus colegas de bancada que me cedem o espaço, para falar, né, sobre um assunto que eu venho ensaiando para falar, né, e não tenho tempo, porque quando a gente tem a manifestação individual, esta manifestação individual, ela é 7 minutos. Hoje, na manifestação coletiva, são 15, e é um assunto de interesse de todos nós, que é a questão dos prefeitos das praças, dos bairros, né? A prefeitura, a gente entende, através da Secretaria de Infraestrutura, não ter condições de manter essas praças em dias, pois tem um servidor só que faz o trabalho de roçada, de limpeza, de pintura, manutenção de alguns brinquedos, e são muitas praças, são muitos bairros, então mais de 50. E aí instituíram, né, por decreto, que também é prerrogativa do gestor, fazer, então, o lançamento desse novo projeto, que é o Prefeito das Praças, onde uma pessoa voluntária, sendo ou não presidente, né, se colocou à disposição para fazer, né, o ajuste e a manutenção dessa praça, porque a praça é o ponto de encontro da comunidade do seu bairro. E aí, foi instituído, foi entregue, né, o certificado para esses prefeitos, dizendo que teriam respaldo governamental aqui da secretaria para que isso acontecesse. Então, eu entraria com a mão de obra, principalmente em roçadas ali, sempre alguém tem uma máquina, e seria respaldado pelo município, coisa que não está acontecendo, né? Tem presidentes aí que já nos procuraram, que estão fazendo eventos para arrecadar verba para o combustível, né, da roçadeira, ou fio, ou tinta para pintar brinquedos, ou outros tipos de manutenção. Então, é complicado. Você deixa, então, as pessoas ali para cuidar daquele bem público, que seria obrigação pública, uma pessoa particular, e eu não vejo errado nisso, de fazer esse trabalho de parceria, tanto com empresas quanto com pessoas, mas tem que dar, a parceria, ela não pode ser de um lado só, unilateral, ela tem que ser bilateral. Se houve um comprometimento do município, deverá ser, então, principalmente, né, deverá ser cumprido, principalmente nessa época de final de ano, é verão, as pessoas usam muitos espaços públicos, então é preciso. A gente sabe que a grama está alta, que tem muita incidência, né, de micro-organismos, e aqui eu cito a função dos carrapatos, que tanto é prejudicial aos animais quanto ao ser humano. Tem praças aí que estão, né, com o esgoto a céu aberto, as pessoas vão na praça sentar, tomar um chimarrão
e sentem o cheiro do esgoto que deveria ser canalizado. Então, o que os prefeitos eles deveriam fazer? Apontamentos do que estava errado, e isso sempre foi feito, esse apontamento. Agora, as correções estão ainda a desejar. Então, pedir aí um amparo para o município que consiga, né, fazer um aporte aí para que os prefeitos das praças consigam trabalhar e deixar as suas praças aí esperando, né, a população nessa época de verão. Outro assunto também que nos preocupa é que todas as ações que são feitas dentro da secretaria, elas deverão, né, seguir como se fosse um diagnóstico para correção social, principalmente na área social. Então, hoje aqui tivemos, né, o SAMU mental com vários atendimentos. Isso deve ser, né, um diagnóstico. O que está acontecendo com a saúde mental na nossa população, que está chegando lá no ponto de surto. Então, será que não tem que estar um alerta, né, um pisca-alerta ligado, para que se faça essa correção, para que não chegue, né, esse chamado, 1.500 chamados e demais para o SAMU mental? Então, que sirva isso como diagnóstico e como trabalho preventivo. Assim como a UPA deveria também ser feita como diagnóstico, se estão chegando muitas pessoas lá adoecidas, tem problema no serviço de atendimento à atenção básica. O que está acontecendo? É preventivo o trabalho. Então, quanto mais pessoas chegam lá, liga o alerta vermelho para que lá, no chão, como a gente diz, na base, que é a atenção básica, que é os postinhos, possam ser realizados. Outro diagnóstico a ser feito são as questões de envio de pessoas com problemas cardiovasculares ou problemas de oncologia que são enviados para outro lugar. Será que isso, com o volume aumentado, e isso se mede lá no TFD, que é do transporte fora de domicílio, se o investimento lá está grande, tem pessoas adoecidas. E cadê a prevenção? Onde é que a gente está errando? A gente tem que ofertar mais exames preventivos, atender melhor a população. Então, isso que me preocupa, essas medições que talvez, não sei se estão sendo feitas ou não, mas deveria ser tomada alguma providência frente a isso. Me refiro também a quando se faz, né, como publicidade, isso como sendo grande feito, entregar alimentos para a população em cesta básica. Ora, vejam, isso é muito perigoso, porque significa que tem muitas pessoas em situação, né, de vulnerabilidade social muito grande. E aí, será que isso está sendo feito um diagnóstico para pensar em como reduzir isso? O que está acontecendo com o nosso município? Por que as pessoas não estão trabalhando? Por que não estão conseguindo comprar os seus alimentos e precisam recorrer à assistência? Por lógico que a assistência está lá para isso, mas não é esse o papel. Precisamos usar os números como diagnóstico, senão a gente vai para um rumo, né, bem complicado. Então, era somente nesse sentido de fazer um alerta para esses números aí que me preocupam. Gosto de ver aqui, e nem estou falando em ideologia política, as propagandas do governo federal que falam, né, em número de alimentação para crianças nas escolas que aumentou. Isso significa que tem mais crianças indo para a escola. E isso é interessante. Com essa permanência todo dia na escola, aumenta o número de alimentos fornecidos para as crianças. Isso é uma propaganda legal de se fazer. A educação investiu em alimento. Agora, do contrário, isso é muito perigoso, né? Quanto mais pessoas se utilizando do município para se alimentar, está complicado. O que se faz? O que se pretende fazer? Então, por isso que a gente tem que ficar nessas medições sociais. Por outro lado, não se falando de medição social, a questão financeira mesmo, né, que eu falei lá no início da minha fala, na função orçamentária. Precisamos tomar conta também de quantos processos entram para cobrança lá na PGM. Também uma medição financeira. Quanto mais processos, tem alguém que está com problema. Isso deve ser feito como diagnóstico e levar até a secretaria que está entrando mais processos. Os processos que entram é verba pública, é verba nossa, que serve para pagar precatório. Então, o que está acontecendo? Precisa também servir como alerta. É esse tipo de coisa, e o nome disso tudo se chama gestão pública municipal. E a gente tem que levar em consideração isso. Será que está acontecendo uma gestão a contento? Será que o dono da caneta também está conseguindo fazer toda a gestão das suas secretarias? Ele tem as suas secretarias na mão, ele consegue controlar as pessoas, né? Estão trabalhando de forma que não leve ele para apontamentos futuros. Então, isso é uma grande engrenagem, que se falhar, né, um elo ali daquela peça naquela máquina, falha o resto tudo.
Então, é só para a gente perceber que não é tão difícil, né, a gente manter uma organização no município, embora, né, com quase 75 mil habitantes, não é difícil. Basta ficar de olho nos números, é controle social mesmo. Então, não tem como ver diferente. Mas um prefeito não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Claro que não. Ele pode olhar essas medições, e as medições estão aí. Quantas pessoas foram atendidas, né, na assistência social pedindo alimento? Isso é uma medida. Quantas crianças usaram, né, alimentos na escola? Também é uma medida. Quantas pessoas foram procurar um TFD para viajar daqui por doença? Será que está falhando lá no início? Porque a atenção básica é para atendimento de prevenção, juntamente com a vigilância sanitária. E a gente não pode esquecer que é o bloco das vigilâncias que trabalham, né, que recebem recursos para trabalhar a prevenção. Então, se as vigilâncias não estão sendo vigilantes, porque o nome já diz, isso reflete lá na atenção básica. Então, as verbas vêm para prevenção e para curativo. Nada é bom fazer, né, esse tratamento em todas as questões, de forma a curar. A gente tem que prevenir. E, falando em prevenção, já concluindo, dizer que nós estamos no Novembro Azul. É um mês de se cuidar da questão dos homens, né? Aqui vai um alerta para a questão do câncer de próstata, que lá no início, ele sendo diagnosticado, e aí está a função do postinho, de ofertar, né, esses exames, e do município também, de ter cura. E mais avançado, não ter mais, né, ficar já difícil. Então, é um câncer que ele vem aumentando, né, os diagnósticos, e precisa ser tomado como alerta. Após 50 anos, tem que ir todo ano, anualmente, né, essa medição aí dos índices sanguíneos. Então, não é só o mês de novembro, mas é que a gente faz o alerta. Aproveitar que dia 17 de novembro também é o dia, né, que se comemora nas redes, dizendo que é o Novembro Azul, e depois se esquece. Então, é uma implantação disso, da prevenção, no dia 17 de novembro, mas não é só para trazer, né, à tona esse assunto só no mês de novembro, deverá ser anual. Então, homens a partir de 50 anos precisam ficar alertas. É um câncer perigoso que ele pode levar a óbito, e a família precisa, né, da presença masculina, da presença feminina, da presença dos avós, dos tios, todos saudáveis. Então, já fala o nome, grupo familiar. A gente não pode perder ninguém deste grupo familiar. A todos, uma boa semana e voltaremos. Obrigado, vereador Gileus Alves. Falou em nome da bancada do PDT. Próxima bancada, a bancada do Progressistas. Vereador Bispo Enio Bastos. Bom dia, senhor vereador, presidente Luciano Belmonte. Cumprimentar a senhora vereadora, que está aqui ainda no plenário, senhores vereadores. Quero cumprimentar todos aqueles que nos ouvem através da rádio Tchê Alegrete, aos mais longínquos rincões do nosso Alegrete. E também cumprimentar aqueles que nos assistem através da TV Câmara. Pedir para assistência aí, se eu deixei umas fotos ali, se é possível passar. Aí, obrigado. Pessoal do rádio, eu vou desenhar para eles aqui. Mas aqueles que estão através da TV Câmara, com certeza estão vendo as fotos. Ontem nós estivemos lá na rua Eva Soares, aonde está sendo feito o calçamento. E interessante de ver, vereadora Nilton, a alegria dos moradores, porque há 28 anos eles esperavam esse calçamento. Então, conversando com moradores ali, foi um momento muito especial, tivemos lá junto com o nosso assessor, e esse aí é o ideal, né? Porque a água escorre, né? Então, os moradores muito felizes, e eu quero aqui também agradecer ao pessoal da prefeitura, que além do calçamento, vai aparecer daqui a pouco, eles também já arrumaram os bueiros lá no final dessa rua, e quem conhece essa rua aí sabe que é um lugar bem difícil, é realmente muito precário. Então a gente pode ver a alegria, né, de cada morador daquela localidade, Pastel, porque a rua Eva de Moraes, lá no bairro
eu sempre esqueço o nome do bairro, Honório Lemes, né? Então é uma rua realmente que estava praticamente esquecida, e isso é a importância das nossas emendas impositivas, né? Passamos um bom tempo ontem lá nessa rua, conversando com os moradores, repito, né, da alegria deles, uns dizendo que nem acreditavam, vereador Anilton, e outros dizendo que acreditavam, né? Porque há 28 anos eles esperavam esta rua. E com o calçamento, com essa emenda impositiva, isso é interessante a nossa população saber que aí fica meio que obrigado a arrumar o bueiro, né? Arrumar a boca de lobo, né? Para que possa ser colocado ali, ó, exatamente ali onde está sendo arrumado aqueles bueiros, que era o boca de lobo, para que possa, então, passar a rua ali, o calçamento, com a água ali, pessoal trabalhando. Então, quero agradecer também o Executivo que está proporcionando um final de ano assim, muito feliz para aqueles moradores que ali estavam, que ali moram, né? A alegria deles é realmente algo muito, muito significativo. Até eu dei uma mão lá, mostrando aquela foto ali, né, para dizer que eu também fiz. Olha lá, presidente, ó, colocando uma pedra lá. Aí depois o rapaz disse que eu tinha feito errado. Mas mandar um abraço a todos os moradores ali dessa rua, do bairro Honório Lemes. E aí, quando eles veem as coisas acontecer, isso é o mais bonito. Diz, a minha rua, já me levaram lá em outras ruas, né? Faz uma emenda lá, vereador, porque nunca ninguém se importou com a nossa rua. No final desta rua, nesse sentido contrário, que tem aquela decidona ali, né? E a esquerda é praticamente intransitável, mas ali é uma área verde, né? Tem tudo isso. É praticamente intransitável, um carro pequeno não passa, né? Tem uma decidona ali, mas se cada um de nós, né, puder fazer a nossa parte, pode passar, senão vamos dizer que eu fiquei muito tempo trabalhando lá. Cada um de nós fizer a nossa parte, a gente vai poder contemplar, né, muito dos nossos cidadãos, né, dos moradores do Alegrete. E também outra coisa que eu quero destacar, porque bater, às vezes todo mundo bate, né, mas vamos falar as coisas boas. Eles estão trabalhando até domingo, até domingo, sábado e domingo, para logo deixar pronto, né, esta rua. E aí vamos estar lá comemorando, né? É algo que esta casa, né, propôs, nós aprovamos aqui as emendas impositivas, e aí eu quero concluir para deixar parte para o meu presidente, dividir com ele o horário, que amanhã, então, sexta-feira, 1º de dezembro, às 9 horas da manhã, nós teremos aqui audiência pública, e queremos convidar, né, os nossos cidadãos para estarem aqui ou acompanhar através da TV Câmara, porque na audiência pública você pode perguntar, a plateia pode se manifestar. Então, quero mais uma vez divulgar essa audiência pública para que todos possam estar presentes. Agradecendo a Marcele, hoje à noite nós teremos uma sessão solene aqui, comemorativa aos 100 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular, 100 anos de história. E vai estar lotado esse plenário, eu tenho a certeza. Quero convidar os colegas vereadores, quero convidar, né, os ouvintes para estar conosco. Vai ser um momento muito lindo, muito especial, que vamos estar entregando certificado para cada pastor aqui da cidade, né, da igreja, e também teremos a visita de alguns bispos da nossa região da fronteira, também o representante do pastor Solon Soares, nosso presidente estadual. Vai ser uma grande festa, uma festa muito bonita para nós, então, comemorarmos a Igreja do Evangelho Quadrangular, que nesse ano de 2023 completa 100 anos no mundo. Essa igreja que foi fundada nos Estados Unidos da América
pela missionária MC Macpherson, por uma visão que ela teve, que está na Bíblia, né, na visão de Ezequiel. Não foi uma igreja que surgiu porque um não gostava do outro, mas surgiu de uma visão, de uma mulher. Há 100 anos atrás, você imagina, né, a proporção que era uma mulher comandar uma igreja. Então, hoje estaremos falando um pouquinho mais da nossa história, com uma apresentação bem bonita aqui. Queremos convidar todos os cidadãos alegretenses, os pastores, eu particularmente vou convidar o padre, que é meu particular amigo, você católico, todos estão convidados, né, livre pensador, que tem outras religiões, para estar aqui hoje, um momento muito especial nesse momento que vai ser gratificante para nós, hoje, às 19 horas. Era isso, meu presidente, passo a palavra para o senhor. Vereador Bispo Enio Bastos, nesse momento eu passo a condução da presidência a Vossa Excelência para que eu possa fazer o uso da bancada do progressista. Assumo condições do trabalho e passo a palavra ao vereador Luciano Belmonte, do Partido Progressista, que tem ainda 7 minutos, como somos muito democráticos, para a sua palavra. Obrigado, vereador Bispo Enio Bastos, líder da bancada do Progressistas, e agradecer pela senhor me oportunizar esse espaço durante a fala da bancada do Progressistas. Cumprimentar os colegas vereadores que ainda estão presentes no plenário, cumprimentar quem nos ouve através da Rádio Tia Alegrete, um bom dia a todos, quem nos assiste através da TV Câmara, pela rede social, via Facebook, meu bom dia a todos. Gostaria de iniciar, vereador Bispo Enio, dando retorno, né, de algumas demandas, né, que encaminhamos, essa mais especificamente desde o ano 2020, junto ao deputado federal Covatti Filho, e somente nesse ano a liberação do recurso à emenda impositiva da emenda parlamentar no valor de R$250 mil para a revitalização da quadra lá do bairro Prado, lá na Praça Marcílio, Paim Brits, no bairro Prado, em frente à escola a EMEI Menino Deus, onde só está aguardando a liberação da Caixa Federal para dar a ordem do início, né, da referida obra lá da revitalização. Então, estamos só aguardando o ato de assinatura da ordem de início para que, e a previsão, né, agora repito, que a informação ontem oficial do Poder Executivo, que até o final do ano inicia essa revitalização lá da quadra poliesportiva lá na frente da escola EMEI Menino Deus, um espaço que está precisando urgentemente, vereadora Nilton, da revitalização, já que sequer tem a tela que fazia o entorno da quadra já não existe mais. Então, o local totalmente depredado por parte, né, de vândalos, que eu digo, que eu não vou chamar de moradores, são vândalos que, infelizmente, não sabem, né, ter o devido cuidado com os espaços públicos. Então, a gente deixa esse registro aí para retorno daqueles moradores ali do bairro Prado, bairro Progresso, que há anos, né, estão lutando e cobrando para a revitalização daquele local. Então, conforme o Poder Executivo nos deu retorno ontem, somente aguardando o ato da ordem, de assinatura da ordem de serviço para dar início lá à revitalização daquela quadra. Também dizer que, juntamente com o meu gabinete e também alguns moradores ali do bairro Centenário, um mutirão de limpeza nos trilhos ali que há anos, né, a Mari está aqui, sabe, há anos a gente vem realizando, desde o meu primeiro mandato, vereadora Nilton, a gente busca trazer essa cultura aos moradores a cuidarem também dos espaços públicos. Então, a gente vem fazendo isso desde o meu primeiro ano de mandato e então estamos lá iniciando novamente, né, a limpeza ali em torno de todos os trilhos da extensão do bairro Centenário, já que se aproxima o final do ano e os moradores têm, né, com certeza merecem um local limpo, adequado, até para poder usufruir daquele espaço que é muito bonito ali, vereadora Nilton, o senhor conhece ali a Beira dos Trilhos ali, então eu sou suspeito de falar porque eu amo aquele lugar, nasci, né, e amo aquele lugar ali, como a Mari também nasceu ali, sabe da grande importância daquela localidade em minha vida. Então a gente, que nem o vereador Bispo Enio disse, cada um de nós se doar um pouquinho, né, e buscar também a gente consegue avançar, não só esperando por parte do poder público, mas também nós fazer
a nossa ação como cidadão, não como político, mas como cidadão, e é isso que eu busco levar para os bairros, essa conscientização de que desde criança, né, a gente tem que aprender a cuidar dos espaços públicos. Então a gente vem fazendo isso nas demais praças também. Vou citar aqui a praça lá Bartolomeu Guzmão, no bairro São Dumont, que recebeu, né, a pedido nosso ao Poder Executivo, esse foi um pedido daquela comunidade lá, foi instalado o playground nessa última semana, ficando um local muito bonito lá para as crianças daquela localidade já usufruírem lá, já que também numa ação do nosso gabinete, juntamente com empresários daquela localidade, cito aqui o Gerson Manganelli, alguns empresários ali que nos auxiliaram também para poder viabilizar uma pracinha, já que não existia nada naquele local ali, e no ano de 2019 nós conseguimos ali construir, juntamente com os moradores e empresários, com suporte, com certeza, com apoio também do Poder Executivo, na pessoa do secretário Jeter, na época era o secretário de Infraestrutura, conseguimos viabilizar um espaço para nossas crianças, e agora, com a instalação de mais um playground naquela localidade ali, da alegria, vereador Nilton, chega, a gente passa cheio de crianças, de moradores, tomando chimarrão e acompanhando seus filhos brincarem ali. Então é importante e destacar, né, valorizar que os moradores merecem, né, não é só no centro ter coisa bonita, mas lá no bairro também eles merecem terem esse tipo de lazer, como eu digo. Também dizer da nossa emenda impositiva com relação à Academia ao Ar Livre, que destinamos lá para o bairro Nova Brasília, é a única que está pendente da instalação, que será ali na Avenida Caverá, ao lado da Praça da Juventude. Só estamos aguardando o Éder ali da infraestrutura nos dar o ok ali, que é eles que fazem a instalação, né? Já foi adquirida tudo, a Academia ao Ar Livre, então já está só faltando ali, já que já foi instalada ali do bairro Olhos d'Água, já foi instalada por parte da infraestrutura, já foi instalada ali no bairro Centenário, na Avenida Tiraju, já foi instalada a Academia ao Ar Livre, e também já foi instalada lá no bairro Prado. Então agora estamos aguardando somente a instalação ali no bairro Nova Brasília, que contempla aquela localidade, e já verificamos o local, será ao lado da Praça da Juventude, bem na lateral da Avenida Caverá, onde viabiliza todo o pessoal ali que quiser fazer uso daqueles aparelhos, então, da Academia ao Ar Livre. Então é importante dar esse retorno aos moradores quando nós fomos lá e nos comprometemos com esse tipo de demanda, então é importante a gente dar esse retorno aos moradores dessas localidades. Gostaria de agradecer, vereador Bispo-Enio, pela sua fidalguia, né, em destinar parte da liderança da bancada progressista. Já conversava aqui antes com o vereador Wagner Fã, até que o nosso regimento diz que é do líder da bancada o espaço, né, do grande expediente, então gostaria de fazer justiça ao vereador Bispo-Enio, que desde o primeiro ano de mandato a gente vem fazendo um acordo de cavalheiros e vem dividindo, né, o tempo do grande expediente entre os vereadores que compõem esse parlamento pela bancada do progressista. Então, gostaria de deixar esse registro e agradecer ao nosso líder da bancada que manteve esse acordo aí para que nós pudéssemos também dividir o tempo do grande expediente da bancada do progressista. Meu muito obrigado pela oportunidade, tenham todos um bom dia. Obrigado, vereador Luciano. Com a conclusão da sua palavra, devolvemos a condição dos trabalhos ao nobre presidente. Próxima bancada seria a bancada do MDB, o líder da bancada declinou. Próxima bancada, bancada do Republicanos também, o líder da bancada do Republicanos declinou. Então, nesse momento, eu chamo o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, será até 15 minutos no grande expediente. Senhor presidente, vereador Luciano Belmonte, colegas vereadores, colegas vereadoras, serventuários da casa que sempre estão conosco, quem nos acompanha pela TV Câmara, quem nos acompanha pelas ondas da Rádio Tchê Alegrete, nosso bom dia. Senhor presidente,
em razão da grande demanda em nosso gabinete, e acredito que os demais colegas têm recebido também esta, eu não diria denúncia, mas esta demanda, nós ingressamos hoje com a indicação referente à solicitação ao Poder Executivo Municipal para que seja enviado para a Câmara um projeto de lei a fim de que nós deliberemos sobre a remissão dos débitos de IPTU daqueles moradores que residem em loteamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Ocorre que, em 2018, o Supremo Tribunal Federal, em decisão majoritária e, inclusive, com repercussão geral, ou seja, com aplicação no país inteiro, não permitindo que os tribunais de segunda instância tenham outra posição a respeito, estabeleceu que não é devido IPTU naqueles loteamentos aonde o programa Minha Casa Minha Vida os financiou. Muitas pessoas aqui em Alegrete, que residem no bairro Nilo Soares Gonçalves, bairro Ayrton Senna 2, têm recebido cobranças de IPTU, alguns e muitos já têm pago, então é hora do município cumprir com a decisão da Suprema Corte, que tem repercussão geral, como disse antes, para que se dê a compensação daquilo que foi pago indevidamente com débitos futuros, já que, por exemplo, a Nilo Gonçalves fechou 10 anos agora em outubro, portanto, a Caixa está terminando com a alienação fiduciária e os bens começam a ser liberados, os imóveis começam a ser liberados para seus proprietários, que atualmente eram só detentores do domínio útil das casas, e o município, então, faça compensação com o IPTU futuro e daqueles que estão consignados como devedores de IPTU, que seja feita a remissão, é que nós estamos pedindo na indicação. Remissão seria, na linguagem popular, perdão da dívida inscrita em dívida pública, porque não é devido IPTU de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. De outra maneira, senhor presidente, nós temos notado e temos referido isso reiteradamente aqui desta tribuna, que uma coisa é se trabalhar com um governo federal que não olha para o povo, principalmente para a população pobre desse país, a população que mais precisa da assistência do Estado. Outra coisa é a gente vir nessa tribuna e informar o que um governo popular, como do presidente Lula, que é um governo que, por necessidade decorrente da formatação do Congresso Nacional quando da eleição, faz um governo de coalizão, mas não abrindo mão de princípios básicos, benefícios para a população mais pobre, mais necessitada. Agora mesmo, e isso foi hoje, encerrou o crédito emergencial para assentados. E aqui em Alegrete, aproximadamente 100 famílias conseguiram acessar os 5.200,
só ficando fora aqueles que não conseguiram se regularizar. Os 5.200, aquele ainda, senhor presidente, do período da estiagem. Isso aqui é aquele socorro aos pequenos agricultores, as famílias da agricultura familiar, perdão. Iniciamos também o levantamento das demandas do PRONAF. Isso aqui é informação que recebi hoje da companheira Nilva, liderança do movimento Sem Terra na região, que reúne os assentamentos de Alegrete, Manuel Viana, São Francisco. Foi iniciado o levantamento das demandas do PRONAF Mulher e 2.400.000 vão ser contratados pelo INCRA neste programa ainda esse ano. Então vejam que os assentamentos que passaram 4 anos, 6 anos, porque desde o governo Temer lhes foi negado o acesso, inclusive, à água. Passaram 6 anos completamente abandonados. Nós estávamos numa reunião em que o ex-superintendente do INCRA, o ainda Tarso Teixeira, daqui da cidade de São Gabriel, ele inclusive foi vítima de Covid-19 e faleceu, mas nós estávamos na região quando o superintendente propôs, nós estávamos na reunião quando foi proposta ao prefeito Márcio que o município assumisse as estradas, senhor presidente, colegas vereadores, dos assentamentos. E na época nós fizemos uma manifestação que o prefeito não aceitasse aquela proposição do INCRA, porque até então as estradas dos assentamentos eram mantidas com recursos do INCRA. E como o governo anterior praticamente liquidou com o INCRA, não fez reforma agrária e não fez manutenção dos assentamentos já edificados, já construídos, evidentemente que ia deixar de vir verba para a manutenção das estradas, e aconteceu o que a gente está vendo hoje, as estradas com pouca manutenção, porque o município efetivamente, não é culpa desta administração ou de quem quer que seja, o nosso município é antigo, é amplo, é grande no seu território e tem em torno de 5.000 quilômetros de estradas para serem reparadas. Resultado, as estradas do assentamento não comportam sequer a passagem do ônibus escolar. Por que isso? Exatamente porque deixou de vir verba auxiliar do INCRA para que lá as estradas fossem mantidas em boas condições, como outrora já esteve. E eu preciso realçar aqui, senhor presidente, que nós estamos articulando, já temos marcado uma reunião com o prefeito para o dia 4 de dezembro, uma segunda-feira, próxima segunda-feira, uma reunião com o prefeito para combinarmos com o superintendente do INCRA, o ex-prefeito de Pontão, Nelson Gracielli, junto com a liderança do movimento aqui, a companheira Nilva, que já referi seu nome, muito ativa, se movimentando bastante, sabendo que vai ter guarida no governo federal, para liberar rapidamente os 450.000 de um TED do deputado Marcon para o INCRA, a fim de que se invista definitivamente, se inicie o investimento na rede de abastecimento de água para o assentamento Novo Alegrete e para o assentamento Unidos pela Terra. Em uma, hoje, ligação rápida entre a companheira Nilva, o superintendente do INCRA, Nelson Gracielli, e o servidor da Secretaria de Planejamento do município, o Luiz, se encaminhou esta demanda e o secretário de Agricultura, Daniel Gindre,
irá hoje no INCRA, às 11h30, então, já esteve lá no INCRA, acertar os detalhes dessa verba e do programa para efetivamente se dar fim ao problema de abastecimento d'água nas aproximadamente 110 famílias dos 2 assentamentos, coisa que a gente realmente busca há vários anos e nós queremos crer que vá se concretizar e seja o fim desse sacrilégio a quem lá reside, lá trabalha, lá mantém sua família. É evidente que isto nós vamos tentar estender para outras localidades do município que têm muita deficiência de água. Um outro aspecto, senhor presidente, que nesses 3 minutos que me restam, eu preciso realçar para a população, principalmente para os servidores públicos municipais, mas entendo que isto é do domínio de toda a população alegretense, que são 2 projetos que estão aqui na casa. O primeiro deles é o 003, se não me falha a memória, que faz alterações no plano de cargos dos servidores públicos, a fim de que a posteriori, depois dele apreciado na casa, se realize o tão sonhado por todos que estão fora da administração, porque a atual administração, na verdade, não defendeu isso durante 7 anos, o concurso público, para que então, depois, eu entendo que não precisava, mas o projeto veio para a casa para alterar o plano de cargos e depois ser feito o concurso público. E dentro desse projeto 003, tem uma peculiaridade que tem ligação direta com outro projeto que está na casa, que eu não me recordo o número, se não me falha a memória, é o 125, é que no 003, o plano de cargos atual prevê 200 motoristas. E o projeto que chegou na casa reduz para 50. O que eu já expus para o democrata, o sujeito que acolhe as sugestões que a gente faz aqui, tem capacidade de articulação, vereador João Leivas, líder do governo, para que o município, para que a administração não faça isso, reduzir de 200 para 50, porque vai chavear as administrações subsequentes, a não ser que a Câmara aprove que se retorne aos 200 cargos. Não precisa fazer concurso para todas as vagas de motorista, mas também não precisa reduzir para 50, porque se o município tiver 30, não sei quantos atualmente, 30, 35, 40 lotados, apenas nós reduzindo para 50, vamos acabar tendo no concurso provavelmente 10, 15 vagas de motorista. Concomitante a isso, a administração municipal enviou para a casa um projeto de lei, pasme os senhores, em que autoriza que o prefeito, vice-prefeitos, secretários, servidores efetivos e, pior, servidores comissionados dirijam os veículos da administração municipal. Isto é risível. Crianças não acreditam que seja feito isso. Imaginem qual é a seguradora que vai pagar no caso de acidente de uma viatura pública, se um cargo comissionado se acidentar. Qual a seguradora que vai segurar o veículo deste provável acidente, que pode acontecer na vida? Imagine um vereador andar dirigindo os veículos da Câmara. Isto fere, evidentemente, frontalmente, o princípio da impessoalidade. Este projeto é inconstitucional. E ontem nós marcamos esta posição aqui na CIDBES, quando fizemos o parecer. Eu fui voto vencido, mas mantenho esta posição, porque isto seria um assinte contra esse parlamento se nós aprovarmos este projeto aqui, autorizando o prefeito, isso só na época do Odorico Paraguaçu, Bem Amado,
para o prefeito, vice-secretários andarem dirigindo viaturas do ente municipal. Obrigado, senhor presidente, um bom final de semana a todos e rogo que todos meditem sobre tudo aquilo que foi dito nesta tribuna. Obrigado. Obrigado, vereador Anilton Oliveira, líder da bancada para os trabalhadores. Com término do grande expediente e não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom dia.